Olá, muito boa tarde. Está em curso um processo de renovação na Igreja Católica por iniciativa do Papa Francisco, onde a participação dos leigos, nomeadamente da mulher, é um dos eixos fundamentais. Um tema que, a par da família e da profissão, é particularmente acompanhado por Sílvia Monteiro, médica cardiologista, que está hoje connosco e cuja presença agradecemos. Muito boa tarde. Obrigado por estar no programa Eclésia. Uma partilha que fazemos no contexto do Dia Internacional da Mulher, para olharmos o papel da mulher na Igreja, um tema que lhe é particularmente próximo, acredito. E por que sentiu essa convocação para dar o seu contributo à participação das mulheres na Igreja? Boa tarde, Paulo. Obrigada por esta oportunidade. Efetivamente, a Igreja vive neste momento, um momento histórico em que temos a oportunidade de todos em conjunto construirmos uma nova forma de ser Igreja. E acredito profundamente que nós, mulheres, pelos dons que recebemos no feminino, podemos ser, de facto, protagonistas nesta mudança, se tivermos a oportunidade de servir na Igreja, porventura de uma forma diferente daquela que temos servido até ao momento. Que causas é que terão impedido que, até ao momento, de facto, tenha acontecido um serviço com um determinado perfil, com determinadas características, e se sinta a urgência que haja aí transformação? Bom, penso que o que me está a perguntar é porque é que as mulheres não têm sido mais incluídas neste trabalho em Igreja. Quando nós olhamos para a situação da Igreja, verificamos que as mulheres constituem a maior parte, o maior número de fiéis. Em todas as celebrações onde entramos, a maior parte são mulheres, e quando olhamos para o serviço em Igreja, efetivamente ele é sobretudo suportado por mulheres, isto é, as mulheres estão muito na frente da ação, do fazer, mas muito na perspectiva de fazer aquilo que lhe mandam. E, portanto, temos, quer na área da liturgia, da catequese, de toda a ação social, temos as mulheres na linha da frente, claramente. Penso que olhamos para os problemas da Igreja, e a Igreja vive neste momento de alguma fragilidade, fruto talvez, sobretudo, dos abusos de poder que se perpetuaram ao longo do tempo, porventura, por todo o poder estar muito centrado no homem. É muito interessante, e nós que vivemos neste ecossistema, e o Papa Francisco fala-nos muito, nós fazemos parte da criação. Se olharmos, no fundo, para a biologia evolutiva, e já com Darwin, percebe-se que os ecossistemas com maior diversidade de espécies são aqueles que são mais resilientes, são aqueles que vão resistir e regenerar quando há uma catástrofe. E penso que na Igreja estamos a perceber que o ecossistema não gosta de monoculturas e, portanto, é fundamental apostar na diversidade. E aqui inclui-se a diversidade da mulher. E penso que a Igreja tem que olhar para este problema, não só pensando que, ok, lá temos nós que incluir as mulheres. Não se trata disso, é mais do que isso. É uma questão ética, mas é também uma questão competitiva para a Igreja. Isto é, eu acho que neste momento é sobretudo a Igreja que precisa deste papel da mulher com os dons que recebeu no feminino. Porquê é que isto não tem acontecido? A psicologia básica explica muito bem isto, porque todos nós gostamos mais de trabalhar e de estar com pessoas iguais a nós. E, portanto, é normal que a hierarquia da Igreja, sendo tipicamente masculina, sente-se melhor a trabalhar com homens habitualmente padres, e quando não são padres, são leigos com um estilo muito parecido. Eu penso que é esta grande mudança de mentalidade que é preciso. É preciso uma abertura à diversidade de dons e, sobretudo, perceber como esta complementaridade pode ser tão positiva para a imagem da Igreja. Se nós não olharmos para já à dimensão dos ministérios, mas dos vários serviços que existem na Igreja, e falando da Igreja Católica em Portugal, não acha que essa transformação, não diria está em curso, já está há algum tempo? Sei lá, olhando para cargos de direção na Igreja Católica em Portugal, muitos, já há bastantes, diria assim, que são desempenhados por mulheres. Falo da Presidente da Caritas, falo
diretores de secretariados nacionais. É verdade que esse caminho tem sido feito, sobretudo em instituições da Igreja, mas não tanto ao nível diocesano, por exemplo, onde as questões da Igreja efetivamente se discutem a nível local e têm um impacto muito grande. Mas sente que não há disponibilidade para isso? Sinto que nós mulheres, e posso lhe dar o meu exemplo, sou ouvida com muita facilidade, estou aqui hoje, não é? Mas mesmo na minha diocese eu sou ouvida, de facto, com muita facilidade. É verdade que também tenho um espírito muito proativo e, portanto, quando identifico problemas, tento levar resoluções, identificar os problemas, levar resoluções e sim, bater à porta do meu bispo, pedir-lhe uma reunião e sinto que ao longo do tempo tenho sido ouvida, muitas vezes escutada, sim, escutada com o coração, como pede o Papa Francisco, compreendendo quais são os pontos de vista de uma leiga, mulher de família que vai ali perder o seu tempo com uma agenda complicada. Portanto, compreende-se que o que leva é efetivamente importante. Alguns projetos concretizam-se, contudo, quando falamos em projetos estruturantes, em que de facto é preciso alguma responsabilidade, autonomia para implementar esses projetos, de facto falta sempre a confiança adicional e eu, como, enfim, a generalidade das mulheres em Portugal, penso que falta essa confiança de entregar locais onde a mulher possa liderar exatamente com este estilo de liderança no feminino. Que note, Paulo, as organizações, as empresas têm assumido este propósito de uma forma muito séria. Há estudos que mostram que a transformação das organizações começa a acontecer quando há pelo menos 20% de mulheres em cargos de liderança. E os investigadores dizem que abaixo disso, de facto, não se nota esta mudança de pensamento. E parece-me mesmo que a Igreja tinha muito a ganhar. Note, as mulheres não precisam de protagonismo. Na Igreja, o único protagonista é Jesus Cristo. O que me parece é que, efetivamente, os dons que nós recebemos no feminino, que são diferentes claramente do homem, podem trazer um novo rosto, o rosto mais humano à Igreja, que é tão preciso nos dias de hoje. E não sente também que, mesmo por iniciativa do Papa Francisco e alinhados pelo Papa Francisco, não é isso que se procura também nas comunidades crentes, desde na sua expressão nacional, diocesana ou paroquial? Sem dúvida que o Papa Francisco tem sido um grande defensor e impulsionador e concretizador da mulher. Contudo, penso que o ritmo nas igrejas locais vai sendo diversificado e claramente parece-me um ritmo lento. Porque, note, se nós olharmos para os dons da mulher, o que é que nos diferencia, que é no fundo o que é aqui importante? Temos muito o dom do acolhimento, do cuidado, que vem muito do instinto maternal, da própria doação, a mediação de conflitos, conseguir perdoar, uma comunicação que é muito menos agressiva que a do homem. Mas não somos só isso, não somos florzinhas de estufa. Também somos mais criativas, inovadoras, resilientes, multitask. Toda a gente sabe que nós mulheres fazemos não sei quantas coisas ao mesmo tempo. Para além disso, espiritualidade. Eu acho que a mulher tem uma espiritualidade muito própria, uma sensibilidade e ternura. E note, voltando ao Papa Francisco, o Papa Francisco aponta a ternura como grande canal de comunicação em Igreja. Ternura que é o amor que se faz próximo e concreto. Quem é melhor do que a mulher para tornar este amor próximo e concreto neste mundo que todos nós reconhecemos como um mundo frio, muito distante, em que é preciso gestos concretos, como o Papa diz, com a ternura, abraçar, tocar, deixar-se alcançar. Eu penso que isto são gestos muito próprios da mulher, que são menos inatos no homem e, portanto, colocar a mulher em processos de liderança que permitam esta revolução na Igreja, que é uma revolução, enfim, que tem que acontecer em cada um de nós,
começar pelo espiritual, mas que pode, no fundo, alavancar toda esta renovação que a Igreja tanto precisa. E que responsabilidade também cabe à mulher para que aconteça essa transformação? Porque, felizmente, ouvimos a Sílvia falar nesses termos, mas são vozes que podemos escutar em diferentes contextos. Há também, às vezes, um déficit de participação, de intervenção, de assunção de responsabilidades para que, de facto, essa transformação aconteça? Sim, eu penso que as causas são multifatoriais. Penso que, desde logo, na Igreja é um não assunto. Acha que continua a ser um não assunto? Acho que continua a ser um não assunto. Enquanto que as empresas estão preocupadas e têm cotas e fala-se disso, é muito raro, e dou-lhes parabéns por trazer este tema para a mesa. E, portanto, acha que esse não assunto ainda está muito preso também ao exercício ministerial dos sacramentos? Sim, mas que não tem... Não colocaria nesse âmbito? Não colocaria neste âmbito, até porque... Mas se olharmos o âmbito do serviço e das responsabilidades, não acha que essa abertura vai sendo crescente? Vai sendo crescente, claro que sim, seria injusto dizer que não. Mas, Paulo, vou-lhe dar um exemplo e conto quase como piada, porque, de facto, é uma coisa que mostra como o assunto não está na mesa. Os bispos têm os seus consultores e que são nomeados por eles, isto é, existem aqueles que são nomeados nos conselhos pastorais, pela comunidade, mas depois têm os conselheiros que são nomeados pelo bispo. E se consultar páginas institucionais de várias dioceses, está lá exibido conselheiros nomeados pelos bispos, 5 ou 6, todos homens. Eu pergunto, Paulo... E também muitos casos de mulheres. Estamos... Em muitas dioceses. Sim, mas em alguns só homens. Isto denota que não há sequer o desconforto, não é? Porque se houvesse aquele pequenino desconforto, colocava-se uma mulher, nem que fosse para ficar bem. E, portanto, isto parece-me um contrassenso. Acho que passa também por se perceber... Porque é que vale a pena? Acho que ainda não se percebeu esse ponto. Não é só porque sim, não é só porque ficam lá bem as mulheres. É porque, de facto, pode trazer novidade à Igreja. E se nós olharmos para as organizações, isto está estudado e, de facto, a diversidade traz inovação, traz valor e traz, sobretudo, a capacidade de chegar a novos mercados. Um aspecto que a Igreja precisa de uma forma decisiva. A Igreja precisa de voltar a ter um discurso que toque efetivamente a vida real das pessoas deste tempo contemporâneo. E para isso precisamos de conhecer quem são essas pessoas, que obviamente são os leigos que estão diretamente relacionados com eles, que vivem com eles. Ainda relativamente à pergunta que me estava a fazer, claro que a mulher também tem aqui a sua cota de responsabilidade. Isto é, também temos estado muito confortáveis, sentadas no sofá ou a fazer aquilo que nos mandam. E, portanto, cabe-nos também a nós, mulheres, fazer o nosso caminho, perceber que podemos ter aqui um papel na ajuda da renovação da Igreja e, portanto, cabe a cada mulher perceber, antes de mais, qual a missão que Deus tem para si, quais os dons que recebeu e estar disponível para os entregar. Sobretudo, acredito que sim, que seja essa o passo decisivo a dar, e perguntava-lhe, com a realização deste sínodo que está em curso, que oportunidade ou que porta vê aí poder-se abrir nesse âmbito? Bom, eu penso que toda esta reflexão, claro, é muito meritória e pode dar oportunidade, por um lado, às mulheres para se manifestarem e, por outro lado, enfim, a toda a Igreja fazermos este caminho de discernimento, todos juntos, porque nós estamos aqui a dividir os leigos para um lado, os ministros ordenados para outro, de todo. Tenho o maior respeito pelos ministros ordenados e penso que este caminho precisa de ser feito junto e, sobretudo, inspirado pelo Espírito Santo. E, portanto, percebermos todos o que é que Deus quer para este tempo que é o nosso. E acho que neste tempo todos percebemos
que a Igreja precisa de mudar. Não é só responder a estes inquéritos. E acha que a Igreja ainda não percebeu isso? Acho que a Igreja percebeu, e a prova disso é que está a haver um sínodo, portanto, claro que sim. Agora, também é verdade, e devo dizer que eu fiquei maravilhada quando foi anunciado o sínodo e achava que isto ia dar muita energia à Igreja, e neste momento sou muito mais realista, isto é, o sínodo, a consulta está a acontecer, mas enfim, está a acontecer, eu diria, para os mínimos, as pessoas estão a participar, mas não estou a ver aquela onda de mudança que gostaria de ver. E, portanto, tenho aqui um realismo esperançoso. Sim. Esperançoso porque acredito muito no Espírito Santo e porque acredito muito no Papa Francisco e porque acho que realmente tem que haver uma mudança, uma nova forma de ser Igreja. Que repercussão acha, na sua opinião, que vão ter gestos que o Papa Francisco já assumiu, seja para colocar mulheres em locais onde habitualmente estavam só homens, é verdade, mas que vemos de facto com um protagonismo cada vez maior das mulheres e que, enfim, em abono da verdade e da justiça também, eu acho que devemos dizer que, mesmo entre nós, por exemplo, estou a pensar no cargo da reitora da Universidade Católica, que já pelo segundo, é a segunda reitora que lá está. Portanto, não acha que essa transformação está a acontecer e não acontece independentemente do género, mas do perfil da pessoa que pode desempenhar o cargo de serviço, de responsabilidade, de direção? Essa é uma questão interessante. Claro que está em marcha, volto a dizer, mais a nível de instituições da Igreja, mas que não são exatamente estruturas organizativas da própria instituição, como é o caso das dioceses, e acho que continua a ser tudo muito piramidal, muito vertical, de cima para baixo, diretivo, e é mais difícil entrar. Ou é mais difícil encontrar disponibilidades também? É mais difícil encontrar, não diria disponibilidade, espaços. Que é disponibilidade para a transformação? Sim, espaços para servir, mas onde efetivamente a nossa voz possa ter um impacto que leva à resolução. Porque aí é que está a questão. Claro que nós temos acesso e falamos, e muitas vezes até estamos envolvidas no processo de reflexão, mas nunca no processo de decisão. E eu acho que hoje em dia, e falou na questão da universidade, note, o mundo tornou-se muito complexo. Os problemas da Igreja são também eles muito complexos e, portanto, ter pessoas de várias áreas, de vários saberes, é absolutamente fundamental para tomar a decisão. Ter pessoas diferentes ajuda na tomada de decisão, precisamente porque ajuda a ter novos pontos de vista, colocar os dados todos na mesa. Eu não conheço em pormenor a Diocese de Coimbra, de onde vem, e também não vamos estar aqui a estudar o caso, sem dúvida nenhuma, mas notei que desde há uns anos para cá, como um fator até bastante positivo, a criação, creio que, de unidades pastorais ou conselhos paroquiais, onde estão presentes famílias, jovens, etc. Sem e isso são processos de decisão que estão a acontecer. Sim. A Diocese de Coimbra é um exemplo nesse aspecto, em termos de organização, com as unidades pastorais. Envolvendo leigos. Sim, com os conselhos pastorais, com as equipas de animação pastoral, que efetivamente funcionam e funcionam muito, muito bem. Contudo, será sempre importante avaliar, e note, sobretudo, que o Conselho Pastoral Diocesano faz um trabalho incrível, com pessoas muito competentes, fazem documentos e reflexões muito criteriosas e muito interessantes, e que têm ajudado imenso a Diocese. Contudo, estamos sempre muito dependentes depois de quem são os interlocutores. E, portanto, não é sempre, isto é, são conselhos consultivos, isto é, não têm o poder. E, portanto, o poder, depois, a decisão final, cabe sempre à instituição. E é aí que eu Mas não sente que a voz que é apresentada é significativa e é tida em conta para a decisão? É muito significativa e acho que Coimbra tem feito um caminho fantástico. E poderíamos, por exemplo, olhar também a Comissão de Proteção de Menores da Diocese, onde são leigos, mulheres e quem coordena é uma mulher. Estão a decidir. Sim, e que estão a decidir, claro que sim. Vamos tendo exemplos muito bons.
A Diocese de Coimbra é um desses bons exemplos, a Diocese de Setúbal. E tenho também muita esperança, porque o Presidente da Conferência Episcopal Portuguesa parece-me ser talvez o bispo mais sensível a este aspecto. A verdade é que nomeou 2 mulheres para 2 cargos importantes na Diocese. E, portanto, claro que sim, claro que o caminho está a ser feito. Mas note, Paulo, nas empresas está estudado que enquanto não se atinge os 20%, isso não tem impacto em termos de transformação. E, portanto, parece-me que o processo tem que ser bastante mais alargado. E acredito que o processo esteja por aí, esteja nesse sentido. O nosso tempo está a chegar ao fim. No seu exercício profissional, sente que, enquanto leiga católica, é chamada também a desempenhar, e até por um gabinete recente de humanização no hospital, não é? Que foi convidada também a colaborar, sente que a sua dimensão crente é um espaço de realização dessa dimensão crente? Sem dúvida. A medicina proporciona-nos muito isso, porque trabalhamos diretamente com a vida humana, que é sagrada. E, de facto, a pandemia vem-nos mostrar esta necessidade da humanização a par com a excelência técnica. E, felizmente, aí temos dado passos largos na medicina. Existe uma grande competência técnica, mas fruto, muitas vezes, do trabalho excessivo, o humanismo, enfim, é deixado para um segundo plano. E, portanto, este foco que existe hoje em Portugal, não é só em Coimbra, mas foram criados estes gabinetes a nível global, precisamente para haver um foco na humanização, quer na centralização dos cuidados ao doente de uma forma integral, mas também no cuidado aos seus profissionais. E acredito que seja um espaço de realização, de facto, de ser igreja também, ao fim e ao cabo. De ser igreja, claro que sim. Silvia Monteiro, agradeço-lhe a sua partilha neste programa que apresentámos no contexto do Dia Internacional da Mulher e também do protagonismo que a cada pessoa é devida na Igreja Católica. Claro que mulheres ou homens, todos os leigos que possam colaborar para a transformação da Igreja neste tempo. Muito obrigado e felicidades para o seu trabalho. Nós ficamos hoje por aqui. Desejo-lhe uma ótima tarde e até amanhã, se Deus quiser.